Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 4 de janeiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Continuamos a nossa meditação na primeira carta de São João, hoje no capítulo 3, versículos de 7 a 10. Todo aquele que nasceu de Deus não comete pecado, e não pode pecar, porque nasceu de Deus. Parece um jogo de palavras, mas é uma verdade profunda que nesses dias estamos meditando, ajudados por essa primeira carta de São João. Mais Deus entra no teu coração, mais o pecado sai. Sede santos como eu sou santo, sede perfeitos como vosso Pai do céu, não é uma utopia, mas uma ordem de Deus, um mandamento. E Deus nunca mandaria algo impossível. Se você vive abraçado a Deus, não haverá como pecar. E lembre-se, viver abraçado a Deus significa viver abraçado a cada irmão que está ao teu lado. Da primeira carta de São João. Filhinhos, que ninguém vos desencaminhe. O que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. Para isto é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que nasceu de Deus não vive em pecado, porque a semente de Deus fica nele, e é impossível que ele viva pecando, pois nasceu de Deus. Nisto se revela quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não é de Deus, como também não é de Deus quem não ama o seu irmão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, antes de mais nada, precisa lembrar que a palavra justiça, tão lembrada nesse trecho, coincide com a nossa palavra santidade, tanto que no Antigo e no Novo Testamento sempre se repete: sede santos, porque eu sou santo, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Irmãos, para ser justos precisa viver santamente. Alguém poderia pensar: mas quem consegue ser perfeito? Quem pode dizer de ser justo? Será que Jesus exagerou com esta frase? Será que ele queria dizer isso mesmo? Mas Jesus fala claro e repete muitas vezes em diferentes modos: sede perfeitos como o vosso Pai, perdoai como vosso Pai perdoa, amai como Deus ama, como eu vos tenho amado. Essa leitura que hoje meditamos, irmãos, nos oferece a chave para entrar nesse mistério. Todo aquele que nasceu de Deus não peca, porque uma semente dele, a de Deus, fica nele e não pode pecar, porque nasceu de Deus. E um pouco antes, no versículo 6, São João escreve: quem permanece nele não peca. Todos os que pecam não viram a Deus, nem o conheceram. Vale a pena examinar a câmera lenta essas palavras. Todo aquele que nasceu de Deus, ou seja, que foi feito por Deus, foi gerado por Deus, como uma mãe faz um filho dentro dela. Não faz pecado, ou seja, não vive no pecado, porque uma semente de Deus permanece nele. Aqui está o X da questão. A semente de Deus, o DNA de Deus, está nele. Quando Deus te gera, não te deixa mais, e a sua geração continua, através da semente divina que vai desenvolvendo-se em você. Esta semente é algo que você precisa acolher no bom terreno que está no íntimo de você. Você se lembra as leituras de ontem e de anteontem? Maria guardava.
Maria guardava, meditava todas estas coisas no seu coração e interiorizava. Bem sabemos que esta semente, a Palavra de Deus, ela é a inspiração da nossa consciência ungida pelo Espírito Santo. Acolher, cultivar, aguar, adubar, proteger a semente de Deus em nós significa saber viver por dentro, não introvertidos, mas viver na profundidade, viver dentro, saber descer na profundidade do nosso ser, fazer descer a boa semente na profundidade do nosso ser, para que ninguém a roube e para que faça florescer o nosso íntimo. Aqui está toda a fadiga da vida, todo o nosso esforço. Como falamos várias vezes nesses dias, esse é o intuito da Escola de Pastores, que iniciaremos daqui a alguns dias. Te ajudar a entrar na profundidade de si mesmo, saber guardar a boa semente, saber ler o DNA que Deus colocou em você, saber viver abraçados a Deus, como falamos na introdução desse diário. Mais profunda e adubada será a semente divina, mais frutos bons, frutos de santidade você dará. É importante entender isso. Não adianta querer tirar frutos bons de uma terra que não é semeada. Você não pode se matar para tirar feijão de um terreno onde ninguém semeou feijão. Lógico, sem semente não haverá fruto. Vice-versa, com uma boa semente, sem dúvida, algum fruto virá. Precisa investir numa abundante semeadura. Portanto, seja inteligente, semeie bem em você, dentro de você, através da formação, da interiorização e da meditação. Utilize bem os instrumentos que você tem, o diário espiritual, a formação mensal, o grupo de oração e, sobretudo, a Santa Missa no domingo e, se possível, durante a semana, lembre-se também desta escola de pastores, de evangelizadores que vai chegar daqui a um pouco. Reflita hoje de qual forma você está acolhendo a formação, você está semeando coisa boa dentro de você. Vamos agora ler novamente esta maravilhosa palavra que tanto pode iluminar o nosso dia. Filhinhos, que ninguém vos desencaminhe. O que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. Para isto é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que nasceu de Deus não vive em pecado, porque a semente de Deus fica nele e é impossível que ele viva pecando, pois nasceu de Deus. Nisto se revela quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não é de Deus, como também não é de Deus quem não ama o seu irmão. Vamos agora anotar as frases que mais nos atingem e falam ao nosso coração.
Estamos agora preparados para escolher o nosso propósito que guiará o nosso dia. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocar em prática o nosso propósito. Todo aquele que nasceu de Deus não comete pecado. Paz e alegria a todos. Porque nasceu de Deus e uma semente divina mora dentro dele. Paz e alegria a todos. Deus consagrou um povo escolhido, o amou profundamente desde toda a eternidade, para ser sal e luz, gerar Cristo Jesus no seio da humanidade. Deus consagrou um povo escolhido, o amou profundamente desde toda a eternidade, para ser sal e luz, gerar Cristo Jesus no seio da humanidade. Hoje somos esse povo tão amado. Deus nos chama a viver o seu amor. Nos convida a todo instante sem cessar e pede a nós: sede santos, sede santos, esta é minha vontade. Sede santos, é o que eu mais quero. Sede santos, esta é minha vontade. Sede santos, é o que eu mais quero.
sou.